A seguir, a palavra com o reverendo Miguel Lopes. Bem, queridos, quem esteve semana passada aqui, nós trabalhamos as parábolas, tanto do homem, né, provavelmente um agricultor, alguém que estava arando a terra, ele encontra um tesouro perdido, não foi? E logo depois tem a parábola da pérola de grande valor. Nós vimos que naquela época era comum as pessoas cavarem o chão para guardar suas joias, suas coisas, porque não havia bancos como hoje, né? Então eles guardavam enterrados. E vimos que a pérola de grande valor ela era adquirida com muita dificuldade, porque os caras tinham que amarrar uma pedra no peito, descer ao fundo do mar, no oceano ali Índico, no Mar Vermelho, né? E no Golfo Pérsico também, para poder adquirir essas conchas que vinham com essas pérolas. Nós vimos a analogia porque o reino de Deus é semelhante. Então nós vimos ali uma semelhança de como é o reino de Deus, como alguém encontra um grande tesouro, fica feliz demais, não é verdade? Quando você encontrou essa pérola, você ficou feliz? Você teve aquela sensação de alegria, explosão, prioridade. Não tinha S, era só o Senhor, né? Que prioridade não tem S. E foi algo extraordinário. Isso é um novo nascimento. É a regeneração. Tá bom? Isso é a regeneração. É o novo nascimento. É quando o Senhor tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Entendeu? Isso foi maravilhoso, isso é extraordinário. Então a gente falou sobre isso. Hoje nós iremos ver a parábola do dono da vinha, inclusive é o título, né? Nós vimos algumas semanas atrás que nós temos que ter cuidado com o quê? Com os títulos. Esses títulos não são canônicos, não são sagrados, são títulos que foram dados para a compreensão melhor da parábola. Só que a parábola trata do dono da vinha e não simplesmente dos trabalhadores, né? Se você for ver aqui, vai estar a parábola dos trabalhadores na vinha. A gente entende, mas na verdade o personagem principal aqui é a atitude do dono da vinha. Isso é espetacular. Vamos abrir então, por favor, Mateus 20, a partir do verso 1. Mateus 20, a partir do verso 1. Tá. Quem tiver com Bíblia, Mateus 20, a partir do verso 1. Por quê? Por que o quê? Grava isso, eu sempre falo para vocês, se um texto começa com uma pergunta ou uma explicação, isso aqui é uma conjunção explicativa, né? Que está ligando duas orações. Então é importante a gente ver isso aqui. Por quê? Porque o reino de Deus, por quê? Parece que é uma explicação, não é? Porque junto está dando uma explicação. Então, quando você vê isso aqui, você fala assim, por que o quê? Aí tu começa a ler, não entende nada. Porque você tem que voltar no texto anterior para entender. Tá? Então, isso é regra de interpretação para você entender o texto. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras. Então, reino de céus, falando de novo de reino. Né? Nós vimos que o reino dos céus, ele está, o reino de Deus, ele não era pronunciado pelos judeus. Então Mateus fala o tempo todo reino dos céus, tá? Não podia pronunciar porque o nome era sagrado, então eles não falavam. Os outros autores não, vão falar reino de Deus. E a gente vê aqui de maneira muito bacana que o reino dos céus é semelhante ao homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então estamos falando aqui de uma pessoa que tinha uma vinha. Jesus está contando aqui, né? Essa parábola, a gente vai entender o porquê. E ele está falando do homem que tinha uma terra, tinha terras e ele plantava vinha. Quem sabe o que é vinha? O que é vinha? Dois sabem, então não preciso mais falar nada. Vinha, né? É o local onde se planta, que nasce o quê? Uva. Então é vinhateiro, né? Daí o vinho, vinha, ok?
Então a vinha é o local que planta uvas. Qual é o nome daquela estrutura que planta a uva? A uva? Hã? Também. Tem um outro nome. É treliça. Já ouviram falar? Treliça. Bacana, né? Não, então é complicado esse nome. Vamos ficar com a parreira mesmo. Vamos lá. Então, ele tinha um quintal e era uma plantação grande, tá? Não era aquela coisinha que a gente plantava no quintal quando era criança, não, né? Subia pelos bambus. Era coisa grande, era uma plantação mesmo. Então ele saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha, ou seja, estava na época da colheita. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário. Denário era uma moeda romana que valia o preço do salário de um trabalhador, era uma diária. Era uma diária, tá? Então era o preço do trabalho de alguém em um dia. Então ele combina com os trabalhadores que vai pagar um denário por dia. Mandou-os então para a vinha. Então essa é a primeira saída dele. Ele sai de madrugada, provavelmente aqui na primeira hora. Qual era a primeira hora do dia? 6 horas da manhã. A segunda hora, 7. A terceira hora, 8. 6, 7, 8, 9 a terceira hora. E meio-dia, a sexta hora. E 3 horas, a nona hora. E 6 horas a 12 horas. Era assim que era, né, marcado o tempo lá em Jerusalém. Então eles saiu de madrugada, na primeira hora. Isso é importante que a gente vai entender o texto depois. Depois, saindo por volta de 9 horas da manhã. Qual é as 9 horas da manhã? Terceira hora. Viu na praça outro que estavam desocupados e lhe disse: vão vocês trabalhar na vinha e eu lhe pagarei o que é justo. O primeiro grupo que saiu na primeira hora, às 6 horas da manhã, ele vai pagar quanto? Um denário. O denário, na verdade, é o que levava a face dos Césares. Você lembra? Dá a César o que é de César? Então, o denário era uma moeda cunhada, né? Que levava a face dos imperadores. Esse segundo grupo aqui, ele diz que vai dar o que é justo. Presta atenção, tá? Para não se perder. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Então ele sai na sexta hora e na nona e faz a mesma coisa. Chama o pessoal e diz: vou lhe dar o que é justo. Que bacana, né? Ele está indo lá chamando as pessoas para trabalhar, e vendo gente que não foi chamado na primeira leva, na segunda, na terceira, ele vai chamando. Alguns estudiosos dizem que alguns tinham até a sua treliça, né, em casa, plantando lá as suas uvas, e às vezes chegavam mais tarde porque tinham colhido também alguma coisinha, então chegavam mais tarde. Outros eram desocupados mesmo. Outros, o pai tinha uma treliça em casa, ajudava o pai a colher e depois ia mais tarde. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? Eles têm um local onde os trabalhadores técnicos, né, eletricistas e tudo mais, eles ficam no local, aí vem as pessoas que precisam de um trabalhador numa diária e pega eles. Versículo 6. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhe perguntou: 5 horas da tarde, gente, o expediente terminava às 6. 5 horas da tarde ele sai e pega mais gente. Que cara, né, misericordioso mesmo. Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Então essa é a primeira cena, esse é o primeiro bloco, né? Essa é a primeira cena do teatro que a gente vê aqui, o palco dessa história. Agora vamos para a segunda. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e paguem-lhe o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Que coisa estranha. O que tinha que acontecer? Você chegou às 6 horas da manhã, paga ali quem chegou primeiro, segundo, né? Faz uma filazinha aí. Ele não pega os últimos e coloca na frente. Isso é bem significativo, né? Isso é bem significativo. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Aquele cara trabalhou 1 horinha, combinou comigo um denário, salário de um dia. Ele chegou de tarde, deve receber aí, né, 1/4 de um denário, alguma coisa assim. Eles estão lá. Ou então ele vai, né, pagar para a gente mais, porque a gente trabalhou mais. Vamos ver o que desenrola.
Ao chegarem, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Não foi o que eles esperavam. O cara chegou 5 horas da tarde, recebe 1 denário. O cara chegou 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, recebe 1 denário. Quem acha que é injustiça aqui, levanta a mão. Você acha que é injustiça? Acha que é injustiça? Acha que é injustiça? Quem acha que é injustiça? Não é injustiça. Desculpa, gente. Uma injustiça. O cara chega às 6 horas da manhã, trabalha até às 6 da tarde, recebe 1 denário. O outro às 5 da tarde, ninguém chamou ele, está ele lá esperando, ninguém chamou, e recebe a mesma coisa. Injustiça. Deus é injusto, não é verdade? Mas aqui a gente vai falar disso. Então vamos caminhar aqui, vocês vão entender. Vamos lá. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras. Aí não, pô. O cara chega às 5 horas da tarde, a gente sempre olha para os outros, né? A gente esquece da gente, a gente é problemático. Sem justiça. Ele fez isso, fez aquilo. Ele trabalhou só 1 horinha, eu estou desde 6 da manhã, ralando, e vou receber. Gente, os valores do reino são diferentes dos valores da terra. Vamos caminhar. Eles estão murmurando, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. 12:00, 6 horas era a hora pior que tem, mais quente, bombando o sol. E o cara chega às 5 horas da tarde, na sombra, pega uns cachinhos e recebe a mesma coisa, Ana. Hamilton, você está lá descarregando com a galera da empresa, é sofá, é palco de artista, é não sei o quê. Aí chega alguém lá, 5 horas da tarde, pega 3 cadeirinhas, coloca no caminhão, né? E você com a coluna, a lombar que não aguenta mais. Aí o cara recebe a mesma diária que a tua. Hein? Que injustiça, não é verdade? Vamos continuar. Estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do sol. Então o dono de quê? Da vinha. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e vai embora. Pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Poderosa essa parábola, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado seja o teu nome para todos sempre. Queremos pedir que a tua poderosa graça seja derramada sobre cada um de nós. Abra o nosso entendimento espiritual, Senhor, que nós possamos ver, entender os valores do reino, Senhor amado, que nós possamos entender, Deus amado, a tua graça, o teu favor imerecido. Deus, que eu diminua e tu cresça, Senhor, nessa mensagem. Deus, toca, abre, prescruta corações, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Bem, queridos, uma coisa que eu queria trabalhar com vocês, informação que vai ser esquecida, mas só para que vocês entendam. Existia um artifício literário na antiguidade que se chamava inclúsia. A inclúsio, tá? Inclúsio. Porque esse é um artifício que se usava muito, e a Bíblia é cheia de inclúsio, tá? É cheia. Vou mostrar só um para vocês aqui. Aí no capítulo 19 de Mateus, antes do 20, no versículo 30, lê comigo, por favor. 19:30. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão... Ele termina a parábola anterior do nada assim. Agora vê comigo, por gentileza, o final do capítulo 20, no versículo 16.
assim os últimos e os primeiros serão. Não é a mesma coisa? Do final do 19 e agora o final do 20? Isso é um inclusio, tá? É como se fosse, eles colocam uma frase, uma oração, e explica ela todinha, e depois novamente fecha com ela. É como se fosse um parênteses, tá? E eles explicam, eles fecham essa oração. Isso é um inclusio. Tem muito inclusio, às vezes inclusios muito maiores. Jeremias há inclusios enormes, tá? Isso é um artifício literário que era utilizado na antiguidade. Por isso que você vê no final do capítulo 19 e você vê no final do capítulo 20. Para que serve isso? Para você entender, quando vê duas frases, duas orações na hora da leitura da Bíblia, você vai entender que é um inclusio, tá? Bem, dentro desse contexto, nós vimos no versículo 1 que disse, porque o reino de Deus é sempre... Mas por quê? Que ele está falando alguma coisa antes, para poder entrar nessa conjunção explicativa aqui. O que ele está falando antes? A primeira coisa que a gente vai ter que entender é o contexto anterior. E qual é o contexto anterior? O jovem rico, Claudeci, que chegou para Jesus e pergunta, o que eu faço de bom para andar ao reino de Deus? Aí Jesus fala assim, por que fala do que é bom? Só tem um bom, é o Pai que está no céu. Aí guarda os mandamentos. Ele falou, tudo isso eu já tenho feito. Eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas, né? Não tenho adulterado. Ele fala faz uma listinha dos mandamentos que ele tem guardado. Aí Jesus fala assim, você quer ser perfeito? Então faz o seguinte, vai lá, vende tudo, certo? Pega o dinheiro e dá aos pobres e segue-me. O que ele faz? Cara cheio de terrenos, casas, joias. Aí, eu queria que você, antes de acusar ele, eu queria que Jesus chegasse agora para você, que conquistou algumas coisinhas na sua vida, se Jesus falasse para você assim agora, vai, vende tudo e me segue. E eu acho muito interessante a gente entender que é um jovem rico, provavelmente não era casado, né? Talvez com casado é mais complicado, mas jovem rico, provavelmente não era casado. Ele tem que vender tudo, tá por rico. Jesus não fala, dá lá uma parte para... Não, Jesus não vai tirar a família porque ele vai ser contra a família. Aí é algo antagônico. Na verdade, o jovem rico provavelmente ele não era casado. Isso aqui é uma parábola, tá? A gente não precisa aprofundar muito nessas coisas não. É uma parábola. Jesus está tentando ensinar para eles verdades espirituais utilizando histórias naturais, tá? Isso é muito importante a gente saber o que é uma parábola. Então, os discípulos ouvem isso. Babi, eles ouvem isso, Babi. Aí Pedro se levanta e fala assim, ué, e nós que deixamos tudo? Deixamos casa, deixamos tudo, e o que vai ser da gente? Aí Jesus fala assim, olha, isso é uma pergunta materialista, tá? Pedro está achando que vai haver a recompensa aqui na terra. E nós que deixamos tudo? Aí Jesus fala assim, vocês que deixaram pais, mães, irmãos, irmãs, receberá o cêntuplo e a vida eterna no porvir. Aí é o contexto, porque muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Você entendeu? Pegou porque que Jesus agora vai contar essa parábola? Porque, na verdade, o jovem rico, ele quebra os dois mandamentos que Jesus enxuga. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele quebra, porque ele não ama a Deus sobre todas as coisas, nem muito menos o próximo, que ele não quer vender nada para dar para ninguém. Então ele já quebra, né? A sintetização dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, Jesus explica para ele que a recompensa muitas vezes não é aqui, é na vida eterna, né? E ele então, isso não quer dizer, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, que Deus não nos abençoe, que Deus não possa nos prosperar, que Deus não abra portas de emprego, que Deus não envie cliente, a gente tem que clamar sempre isso a Deus, porque Deus é o Deus que exalta e abate, enriquece e empobrece, não é essa a oração de Ana? Deus continua sendo Deus. O que eu não posso é vir aqui à frente e dizer, pega o seu envelopezinho, dá tanto para você ficar rico.
O que eu não posso dizer é dar seu dízimo, que Deus tem obrigação de dar em dó, que Ele não fica devendo nada a ninguém. Eu não posso falar isso para você, porque você vai estar fazendo barganha com Deus. Certo? Talvez você vai dar o seu dízimo, suas ofertas, e você não precisa realmente de bênção material. Você precisa da bênção no teu casamento. Você precisa muitas vezes se aproximar mais de Deus. Então ficar dando promessa engessada, toma lá da cá, isso é barganha. Trazer oferta ao Senhor, contribuições ao Senhor, há propósitos nisso. E Deus, segundo a sua graça, a sua riqueza, a sua vontade, os seus propósitos, Ele vai nos abençoar sim, porque Ele é fiel. Mas eu não posso usar isso aqui no púlpito como maneira de arrancar o couro das ovelhas. Tá? Isso é muito claro na Bíblia. Só que, infelizmente, a gente tem que ler Bíblia, gente, para a gente entender essas coisas, né? Vamos lá. E aí, nós observamos que Jesus explica para eles que o reino não é. A recompensa provavelmente não aconteça aqui conforme eles estão esperando. Aí por isso que ele conta essa, o quê? Essa parábola. É por isso que ele conta essa parábola. Sai o trabalhador às 6 da manhã, sai o dono da vinha às 6 da manhã, traz trabalhadores. Sai o dono da vinha às 9 da manhã, traz trabalhadores. Sai o dono da vinha meio-dia, traz trabalhadores. Sai o dono da vinha às 3 da tarde, traz trabalhadores. E sai o dono da vinha às 5 da tarde e traz trabalhadores. E isso, meus irmãos, é algo extraordinário. Os próprios discípulos falaram assim: se é desse jeito, quem pode ser salvo? Aí Deus fala assim: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ninguém pode ser salvo se Deus não fizer a obra. Ele estava achando, ó, se o rico não foi salvo, né? Quem pode ser salvo então? Porque para o judeu, a riqueza era sinônimo de que você estava sendo abençoado por Deus. Se você é rico, você é abençoado por Deus. A prosperidade, imagine isso na cabeça da criança desde pequeno, né? Então por isso onde eles chegam, eles prosperam, porque eles têm essa ideia realmente. E Deus honra, eu creio que Deus honra mesmo. Mas era naquela época o sinal de que alguém tinha o favor do Senhor. Ok? Coitado de muita gente hoje, né? Ai, meu Deus do céu. Bem, queridos, olhando essa parábola, olhando tudo que aconteceu, tudo que nós narramos, tudo isso tem uma aplicação no reino de Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender, que todos nós éramos simplesmente imprestáveis no reino de Deus. A gente precisa entender isso. Antes dele nos chamar, nós éramos imprestáveis no reino de Deus. Vivíamos para comer, se vestir e beber. Certo? E aí um dia após outro, vivendo a nossa vidinha, ficávamos velhos, morríamos e tchau. Coube a Deus chamar cada um de nós, dar o seu Espírito Santo, revelar Ele para nós e nos fazer úteis para a sua obra. Hoje nós saímos por tudo que é lugar e falamos do amor dele. Hoje nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. É a vida e a vida em abundância, a alegria de ser cheio do Espírito Santo. Há muita gente que deixou o coração entulhar e já não consegue sentir mais essa alegria. Precisa voltar e se arrepender, chorar e voltar às práticas das antigas obras para se renovar, às vezes até por pecado. E aí, meus irmãos, a primeira verdade é que nós éramos totalmente imprestáveis, sem proveito algum, mortos em pecados e delitos, e Deus nos chamou. Você só está aqui de manhã porque o Senhor te atraiu com o amor dele. Amém. Certo? E você precisa entender, não é por obras, mas por aquele que chama. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não pelas suas obras, para que você não se glorie. Pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, hoje nós somos úteis no reino de Deus. Hoje nós somos vasos de honra.
vasos que pregam a palavra dele, vasos que pregam a palavra dele, às vezes nem com a boca, mas com a vida, que é a maior pregação. Óbvio que temos que falar, mas o nosso falar, o nosso agir, muitas vezes destrói muita coisa que a gente fala. Se você não tiver um agir condizente com a palavra, muita coisa que você fala é destruído pelo teu agir. Então nós somos úteis no reino de Deus, isso é maravilhoso. Outra coisa que a gente tem que reconhecer é que muitas vezes a gente é invejoso. O que esses homens estão aqui é com inveja daquele homem ser tão bom. Isso nos remete a quem? Ao irmão mais velho do filho pródigo. Senhor, eu trabalhei, nunca te deixei na mão, falando para o pai, né? Nunca te deixei na mão, estou desde cedo trabalhando. Vem esse daí, pega o seu dinheiro, gasta tudo lá fora, bagunça, curte, orgia, enche a cara com teu dinheiro, agora volta e o senhor dá um banquete para ele? O senhor faz um churrascão para ele? Que é isso? Não é a mesma galerinha daqui? O da justiça própria? Quem é o dono da vinha aqui? Deus. O dono da vinha dá a quem quer, quando quer, da forma que ele quiser, porque ninguém merece nada. Nós temos que vigiar o nosso coração, porque muitas vezes o Senhor chama alguém para o reino. A gente tem que ter cuidado com isso. O Senhor chama alguém para o reino, novinho na fé, Deus já está usando de maneira gloriosa. E eu que estou na igreja há 50 anos não faço nada. Nunca Deus me usou. Deus chama cada um com um propósito, com dons. Os talentos Ele dá a cada um segundo o seu propósito. E a gente tem que vigiar o coração, porque a gente pode deixar gerar o quê? Inveja. O irmão chegou agora, está fazendo coisas que é inveja que gera no coração. Ele chegou por último. Estou eu aqui na igreja, esse pastor, trabalhando há 40 anos com o Senhor. 40 não, muito tempo. Há 20 anos com o Senhor. Trabalhando 20 anos. E eu não... Talento, dom, capacitação vem do Senhor. Ele ganhou, você tem outro talento que você tem que explorar e usar. Para de olhar para o talento dos outros. E a gente tem que vigiar o nosso coração para a inveja não acontecer. Às vezes é o irmão que de repente Deus prosperou financeiramente, aí está aí você, né, lutando com o mínimozinho, aí você fala, Deus, o irmão entrou, agora está aí próspero pra caramba, e eu aí no meu mínimo. Não olhe, porque Deus vai distribuir segundo a graça dele. Se Deus não quiser, essa pessoa não prospera, pode fazer de tudo, não vai prosperar. Então Deus quis assim, Deus tem um objetivo, mas talvez o coração daquela pessoa seja muito mais, qual o nome que eu poderia, compassivo com a necessidade do próximo do que você. Se deixar você, farinha pouca, meu perão primeiro. O outro é compassivo, você não é. Você não tem condições de ter ainda muito, que você vai usar só para os teus prazeres. Então nós temos que começar a entender que Deus trata com cada um de maneira diferente, segundo o que Ele trabalhou no coração da pessoa. Tem gente que não tem condições. Então cuidado com o teu coração para não criar inveja, porque isso entulha o teu coração. Quem teve inveja? Salmo 73, qual é o nome do rapaz? Asaf. Asaf viu a prosperidade dos ímpios e ele, poxa, e aqui eu servindo o Senhor? E olha o final da vida desses caras, para onde eles vão? É isso? Ou não? Terceiro, no dia da recompensa teremos surpresas. Gente, nós vamos no dia que a gente estiver na presença de Deus, a gente vai ver o ladrão da cruz. Ele não fez nada, ele não trabalhou na obra, ele não chegou cedo domingo, ele não teve que se arrumar, ele não foi pregar, ele não fez evangelismo, ele não estava no culto jovem, ele não tocou, ele não pregou, ele não ensinou, ele não fez nada, simplesmente ele foi para o reino e recebeu a mesma coisa. Porque muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, e os primeiros, bolou tudo agora. Muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros.
Agora você imagina Timóteo, 17 anos, adolescente, ralando na lida do Senhor desde jovem. Timóteo, desde jovem, auxiliar de Paulo, foi pastor de Éfeso, teve que aguentar os irmãos que só a graça, pagou um preço, aí chega lá na presença de Deus, os dois juntinhos, tete a tete, a mesma pontuação. Isso é graça. Isso é graça. O reino de Deus não tem cor de pele, o reino de Deus não tem posição social, o reino de Deus não tem hierarquia, o reino de Deus não tem nenhum tipo de qualificação que você possa ter para comprá-lo. Isso é extraordinário. É a graça de Deus. Talvez você tenha chegado aqui, entregou a vida a Jesus, tem 3 anos, tem 2 anos, tem irmão aqui com 20 anos, não importa. Deus derramou a graça sobre a sua vida da mesma forma que derramou sobre esse irmão mais velho. Agora, irmão mais velho, cuidado para o teu coração não se encher de inveja. Cuidado, irmão mais velho. Cuidado, irmã mais velha. Olha para a tua vida, vê se a graça dele não é derramada sobre a sua vida. Em alguma área a graça dele está. Vê se não é na família, vê se não é no teu emprego, vê se não é nas suas amizades. Vê aonde a graça do Senhor se derramada. Vê se não é nas portas de emprego aberto. Vê se não é nas suas capacitações. Deus sempre dá graça, derrama sobre os seus e dá talentos para cada um. Isso é maravilhoso, porque essa parábola nos mostra a soberania do Senhor. Ele é soberano. Enquanto você, presta atenção que eu vou falar para você, eu vou fechar a mensagem justamente com isso, para dar um desconto semana passada que foi extensa, tá? Eu vou fechar hoje bonito. Presta atenção que eu vou falar com vocês. Presta atenção, semana passada 1h30, eu tive que dividir a mensagem em 2 horas. Em 2 vídeos. Presta atenção. Enquanto você não entender, e se você entender isso, eu agradeço a Deus, entendeu, minha sogra? Enquanto você não... Para que esse negocinho dizer que você merece alguma coisa, você não merece nada. Para de dizer que você merece. Isso te frustra na vida, porque Deus não está se comovendo com essa frase, eu mereço. Deus não se comove com isso. Porque os caras estão fazendo aqui, eu mereço. Trabalhei desde as 6 no sol, tu não merece nada. Como assim, pastor? Nós pecamos, certo? Nós abandonamos. Se eu botar, que já falei para vocês, se vocês forem sinceros com vocês não têm condições nem de levantar a cabeça para Deus, como foi o publicano, né, que a gente viu semana passada. Somos todos nós pecadores. Acho que todos nós temos telhados de vidro fininho. Todos nós somos pecadores. E pecadores redimidos pela graça do Senhor. Mas mesmo assim ainda continuamos com inclinações que a gente não gostaria de ter. É o resquício ainda do domínio do pecado. Mas o pecado não nos domina mais. Hoje somos libertos, não somos mais escravos. Quando estávamos no mundo, nós éramos escravos. Dá vontade de falar, fala. Dá vontade de fazer, faz. Um escravo. Hoje o Senhor, o Espírito Santo nos domina. E esse poder que estava dentro da gente já não nos domina mais. Quem nos domina é o Espírito Santo. Certo? Não somos mais escravos do pecado. Somos pecadores, mas não somos mais escravos como éramos antigamente. Isso é extraordinário. Ele nos libertou. Nascemos escravos. Você pode entender que você nasce escravo? Você nasce escravo, é por isso que você não merece, porque todas as suas inclinações são para... Pega um bebezinho, 2 aninhos, ele dá na cara da mãe se ela não fizer o que quer. Ele arranca o brinquedo da mão da outra criança e começa a gritar e bate, taca a primeira coisa que estiver na frente dele. Ele não tem razão ainda, mas as inclinações dele estão ali. Quando a gente cresce, a gente usa máscara, a gente segura, né? Mas
Abra lá o Tino Júnior na TV, Cidade Alerta, que você vai ver toda hora, é marido que bate mulher, é mulher que arranhou o marido, é marido que sufocou a mulher, é cara que roubou não sei quem, é não sei quem que matou não sei quem, é só desgraça, esse é o ser humano. Essa semana um cara brigou com a mulher, sufocou a mulher tinha asma, um monte de coisa lá, foi pro portão, não conseguia respirar, a vizinha veio, chamou o Uber, ficou uma semana internada, morreu. O garoto, semana passada, matou o pai, matou a mãe, matou a irmã, um garoto de 12 anos ou 13, 16, perdão, porque tirou o celular dele. Está entendendo como é que seu filho está viciado? Tirou o celular dele, ele ficou louco, porque o celular agora já faz parte do braço. Entendeu? Já é. Ele ficou louco. Isso não é o primeiro caso não, já vi vários casos aí. A criança ficou louca. Sabe o que aconteceu? Matou o pai, matou a mãe, matou o irmão. No dia seguinte levanta, vai comprar pão e toma um pãozinho, de boa. Um ano atrás o outro matou o pai, que era polícia. Pegou a arma do pai, matou o pai. Então, o que a humanidade merece, gente? É juízo. Vi um outro antes que o rapaz também matou a garota por ciúme, que a garota não queria mais nada com ele. Aí foi puxar a ficha do cara. Nunca teve nem multa. O cara ilibado, limpinho, ficha limpinha. Aí você fala assim, como aconteceu isso? É o potencial para o mal que está dentro de cada um de nós, dependendo da circunstância que você pode viver. Possa vir a experimentar. Ah, eu não faria isso. Talvez te colocasse dentro de uma circunstância específica, tu ia se espantar com você. Esse é o potencial. Então, por favor, você não merece nada. Todos nasceram debaixo do pecado e destituídos estamos da presença de Deus desde pequeno. Davi falou, em pecado me concebeu minha mãe. Pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, minha mãe me concebeu em pecado, logo eu herdo esse pecado. E o pecado vai passando de geração em geração. Não era como Pelágio dizia, né? Pelágio dizia que o homem ele era influenciado pelo pecado, pela sociedade. O próprio Jean-Jacques Rousseau também falava a mesma coisa no livro Emílio, né? Então, não, você nasce, você vê as crianças já com cheio de inclinações, você nunca vai falar para o teu filho assim, sim filho, pode fazer isso, o tempo todo ele não pode. Não pode meter o dedo na tomada. Não pode subir na mesa. Não, tem que fazer o trabalho de casa. Não, tu não fala assim, tu fala o quê? Não pode. Desde pequenininho. Cara, não é legal isso aí. Pô, não pode. Por quê? Você tem que direcionar o que é bom e certo. Porque a gente já nasce inclinado para uns mais, outros menos. Mas é só aparecer a circunstância certa. Então, por favor, só quero que você saiba, você não merece. Senhor, dá-me o que eu mereço. Você ia ser fulminado agora. Dá-me o que merece. Já viu aquelas pessoas? Senhor, faz justiça, Senhor, com a humanidade. Tu vai ser o primeiro a ser queimado. Entenda a graça do Senhor. Ele distribui, Ele dá, Ele chama, conforme o conselho da vontade dEle. E isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Porque aqui, uma símile, uma semelhança, essa história é semelhante, o reino de Deus é semelhante a essa história. Ele conta uma história para espelhar a realidade do reino. Dá para ir com a tua mente desenvolvida na humanidade caída? Dá para você ir com esses padrões lá para o reino? Não dá, porque o reino de Deus é diferente.
Os valores, por isso que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Tem gente vindo para a igreja buscar demais coisas e o reino fica de fora. Busca primeiro o reino. Eu tenho certeza que Deus vai suprir cada uma de tua necessidade, vai te vestir, vai te calçar e vai te alimentar. Aí eu posso buscar o reino e ficar em casa sentado? Não, você tem que trabalhar. A Bíblia a gente entende ela como um todo, mas Deus vai abençoar o fruto do teu trabalho. Então, gente, a Bíblia é extraordinária, é maravilhosa. A maior riqueza que eu tenho na vida é poder compreender um pouco isso aqui. É uma riqueza extraordinária. As lições que o Espírito Santo ensina, depois ele pega essa verdade escrita e cola na tua alma e você passa a viver conforme ela. Você possa ter uma cosmovisão cristã. Você passa a enxergar a vida com os olhos da palavra de Deus, com os olhos de Deus. Tem gente enxergando a vida com os olhos, com a ótica de tantas outras coisas. A gente tem que enxergar a vida com a ótica é difícil, porque a gente está no mundo, isso nos atrai. A nossa cosmovisão tem que ser cristã. A maneira de enxergar a coisa, tudo, a palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então as coisas que estão acontecendo agora na sua vida estão corroborando para o teu bem. Mas está ruim aqui, tu não sabe o que eu estou passando. Deus está trabalhando no teu coração, está te ensinando, está te aperfeiçoando, e você tem duas escolhas agora: ou você aprende ou se torna um revoltoso, amargurado. Você só tem essa opção. Deus não ama, Deus não fez, eu estou lá, abençoa a Teca, abençoa não sei quem, e eu estou aqui, e não sei quem, ele não olha para mim, vou rasgar a Bíblia. Não tem um aí que manda rasgar a Bíblia? Vou rasgar a Bíblia. Você não merece nada, é graça do Senhor na sua vida. Isso não quer dizer que você não possa. Passa a fazer oração do Senhor assim. Eu vou aconselhar você, se quiser abraça, se não quiser também, continua sofrendo. Começa a fazer a oração do Senhor assim: me dá contentamento. A palavra contentamento vem de contente. Me ajuda a ser contente, valorizar o que eu tenho, olhar para a minha família, olhar para a casa que o Senhor me deu, a minha TV, o meu carro, porque isso tudo virou e ficou invisível para mim, porque eu só penso no jardim, no verde dos outros. Eu só penso naquilo que eu não tenho. Me dá contentamento. Parar de ficar olhando para os outros, se igualar, cada um deu vaidade. Tem sempre o mais bonito do que você, tem sempre o mais forte do que você, tem sempre alguém que tem mais cabelo do que você, Deus o diga, eu também. Certo? Tem sempre alguém que é mais novo do que você, tem sempre alguém que tem mais saúde do que você. Se você ficar se comparando, tu entra numa depressão angustiante. Olha para o que você tem. E olha para o lado cheio do copo. Porque muitas vezes você pode olhar pelo que tem e falar: mas está quebrado. Pode consertar. Confia no Senhor. Busca Ele incessantemente. Para de orar a Deus um minutinho na hora: Senhor, obrigado pela comida. 30 segundos orando pela comida e 1 hora comendo. Senhor, eu quero orar 30 segundos orando para dormir e 8 horas dormindo. Tem uma coisa desproporcional. Nós temos que nos dedicar à oração, de verdade, parar de cronometrar, entrar na presença de Deus, se humilhar na presença dele, chorar, colocar teu filho, um por um na mão do Senhor, colocar teu marido, colocar tua própria vida, colocar teu pai, colocar tua mãe, colocar o vizinho, colocar tua igreja, e vai, e clama ao Senhor, peça a Ele para te dar contentamento, tirar a ganância que o mundo tenta te enfiar esse vírus em você, tirar a ganância. Isso não quer dizer que você não possa falar: poxa, mas eu tenho um projeto para crescer aqui. Beleza, continua crescendo, mas seja contente com o que tem. Tenha contentamento. Porque senão você sempre vai valorizar o que você não tem, e o que você tem perdeu o valor. Então valoriza, fala mesmo, valoriza o gato que você tem, abraça, aperta, dorme de conchinha. Eu falo para ela.
Porque vai chegar um dia que, se eu for na frente, ela não vai ter mais conchinha, né? Filhos, valorizem. Para de se trancar no quarto, o dia inteiro no quarto, ver um filme com seus pais. Esteja junto com seus pais. Pais também, parem, e uma coisa que é uma crítica para mim também, parem de só ver o terror, entendeu? Criticar, é outra geração mesmo. Na tua, tu era um problema com teus pais, teus pais também ficavam chato contigo, não é verdade? Que tu era meio avançadinho, com teus pais. Agora são teus filhos, que às vezes vêm com um assunto que tu não, né? A gente também tem que se recalcular. A gente também tem que fazer um novo cálculo da gente. Peraí, eu estou muito... né? E começar a entrar um pouquinho no mundo também, para que eles tenham o prazer de estar na sala. Porque às vezes eu preciso... Gente, eu amo crítica construtiva. Um tolo que não gosta de crítica construtiva. Só tolo. Que às vezes uma pessoa está vendo uma coisa e você não está vendo. Aí é bom que alguém chegue para você e fale, ó, tá demais aqui, procura isso, não sei. Com amor. Aceite críticas construtivas, principalmente daqueles que te amam, que andam com você. Ninguém quer o teu mal, quem anda com você e te ama, ele não vai te dar um conselho para te prejudicar, é sempre para tu melhorar, pô. Cabra essa cabeça. Fica engessado em 1940, quando nasceu, pô. Não estou falando para você se adaptar à cultura do mundo, mas você precisa entender que o mundo andou. Amém? Fugi um pouco aqui do tema da mensagem, mas aplicação para a gente entender. Não merecemos nada, tudo é graça. Eu não mereço nada. Pastor, olha, eu vejo crente falar isso para mim, eu fico tão triste quando fala isso. O Senhor merece, eu não mereço não, é graça de Deus, é louvor no nome dEle, foi Ele que tocou, foi Ele que me abençoou, foi Ele que abriu as portas. Eu não mereço nada, porque se eu for fazer realmente o que eu quero, não vai glorificar o nome dEle, né? Que a natureza da gente é inclinada para o mal. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, engrandeço o teu nome e bendigo, Deus amado, a tua palavra. Nós estamos no mundo, Senhor, um mundo de guerras, um mundo, Senhor, que a guerra muitas vezes está dentro de casa, Senhor. A guerra muitas vezes é feita por aqueles que se dizem que se amam. Mas Deus, por isso que nós temos que ter o nosso quarto de guerra, ainda que ele não seja literalmente um local específico, talvez nem todos possam, mas nós precisamos guerrear em oração, porque a gente reclama muito das nossas circunstâncias, mas eu pergunto para você, como é que está a sua vida de oração, de clamor? Porque às vezes o Senhor permite as coisas na nossa vida para nos chamar para a intimidade, para nos chamar a vida de oração, de choro, de comunhão. Daniel orava 3 vezes ao dia, e você só ora 1 segundo na hora de dormir, se eu guarda meia-noite de sono. O Senhor quer que você se envolva com Ele, que você tenha vida de oração, tanto andando na rua, no ônibus, onde você estiver, quanto um momento privado. Entra no seu quarto, fecha a porta, que o teu Pai que vem em secreto te recompensará, Ele vai atender a sua oração. Mas você precisa fechar a porta do quarto, você precisa ter momento para Ele, você precisa se derramar e se arrepender. Senhor, desculpa, eu andei longe do Senhor. Porque Deus é relacionamento. Tem alguém que você ama, que você não vê, que muito tempo, você perde muitas vezes até o que está acontecendo na vida da pessoa. E Deus é a mesma coisa, Deus quer manter intimidade com você. Desde o início Ele sempre desceu na virada da tarde para ter relacionamento com o ser humano. Deus quer ter relacionamento com você, intimidade, quer ver você confessar teus erros, buscar perdão nele, buscar direção nele, chorar, interceder pela tua casa, pelo teu marido, pelos teus filhos. Mas não é 1 segundo, Deus sabe de todas as coisas. Deus estipulou a oração como meio de relacionamento, dele te atender. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, mas Ele determinou que você tenha vida de oração. Sem vida de oração você morre espiritualmente.
tem que sair daqui determinado a dizer: eu não mereço nada. Mas hoje, a partir de hoje, eu vou ter o meu momento com Deus. Vou ler um capítulo, vou ler meio capítulo, mas vou ler e vou orar a Deus, clamando, chorando, por tempo que Ele me levar a isso. Chora na presença dEle, clama a Ele e bata na porta, porque ela vai se abrir. Pede, porque você vai receber no tempo dEle, e busque, porque você vai encontrar. Que nosso Deus não dá, mas não dá escorpião a quem pede peixe. Mas você não pede, ou seja, você não tem vida de oração, você não tem vida com Deus, e depois fica frustrado, amargurado, sai daqui determinado a olhar para a cruz e entender que é de lá que vem o nosso socorro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês.